Na página 44, a letra C fala que a maioria dos peixes consegue respirar embaixo da água, enquanto os seres humanos não. Qual é a estrutura que os peixes possuem que os permitem respirar embaixo da água? E no exercício número 8, você vai preencher uma ficha marcando X ou pintando a lacuna correspondente sobre as características dos peixes. Nosso próximo conteúdo é sobre os anfíbios. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de animais anfíbios. Mas cobra cega é anfíbio? Sim, a cobra cega é um anfíbio e não um réptil. Anfíbio, na página 45, nos traz a definição, significa vida dupla, ou seja, eles têm duas vidas. Como assim? Esses animais receberam esse nome porque eles passam a maior parte de vida no ambiente aquático, né? E depois na terra. A maioria dos anfíbios, como os sapos e as rãs, eles se reproduzem na água. Olha essa imagem aí. Nós temos girinos em um riacho. Observa como os filhotes deles se parecem com pequenos peixes. E na maioria das vezes a gente até confunde, né? Quando adultos, eles passam a ocupar ambientes terrestres. Na fase aquática, os anfíbios se parecem com peixes e respiram por brânquias, que é aquela mesma estrutura que os peixes possuem para respirar. Na fase adulta, eles passam a respirar pela pele e também por pulmões, que são órgãos que são desenvolvidos posteriormente dentro do corpo deles, que os fazem retirar o oxigênio do ar. A pele dos anfíbios é fina e úmida e podem produzir substâncias tóxicas, ou seja, substâncias que fazem mal à saúde, que são venenosas. Aí embaixo nós temos sobre o sapo cururu, que é um anfíbio comum aqui no Brasil. O sapo cururu, dá uma olhadinha nessa bolinha verde, aí está mostrando onde é que ele pode produzir as substâncias tóxicas, que quando atacado, ele ejeta, ou seja, ele joga essa substância para fora. Essa substância pode matar um cachorro de pequeno porte e pode causar mal-estar nos seres humanos. As cobras cegas, com exceção dos outros anfíbios, não podem andar, saltar, nadando, mas ela pode rastejar. E os anfíbios se alimentam de pequenos animais invertebrados e vertebrados. Uma informação interessante sobre as cobras cegas. As cobras cegas, elas não fazem parte da classificação dos répteis, tá? E elas também não são cegas, elas apenas possuem olhos menores e são adaptadas ao ambiente terrestre, ao solo, e elas cavam túneis. Na página 46, para finalizar o nosso conteúdo de hoje, pede para você assinalar uma ficha como você assinalou do peixe, marcando as características dos anfíbios. Depois, o próximo exercício 10 pede para você observar essas duas imagens e colocar um para o animal adulto e 2 para o animal filhote. E na letra B pergunta, como é chamado o filhote dos sapos? E depois pede para você identificar, na letra C, o ambiente onde vive um animal adulto e onde vive um filhote. Bom, estamos encerrando a nossa aula de hoje, né, sobre os peixes e os anfíbios. Gostaria de salientar para vocês que lessem com bastante atenção o texto, pois ele é riquíssimo, traz muitas informações. Assinale, como eu fiz aqui no meu livro, assinale no seu livro o que você achar de interessante, o que você achar de pertinente para o seu estudo. Respondam as atividades com atenção que na próxima aula nós iremos corrigi-las, tá? Não deixem de estarem treinando a leitura. E, se possível, pesquisem sites no YouTube, vídeos sobre os animais, porque os animais trazem uma riqueza enorme de curiosidades. Então, um beijão e até a próxima aula. Fiquem com Deus.